Olá a todos, muito bem-vindos. Hoje trago aqui um vídeo que alguns de vocês já tinham pedido e eu já tinha conversado com vocês também aí nos comentários sobre este tipo de vídeo e hoje pensei em trazer. Que é aqui, basicamente então, quem é que deve jogar? António Silva ou Tomás Araújo? Isto porquê? Porque o António Silva realmente tem oscilado de rendimento, mas joga sempre, e o Tomás Araújo tem o talento, mas poucas vezes joga e quando joga dá para ver que acrescenta coisa ao jogo do Benfica. Então, se realmente o António é a opção para Bruno Lage e para José Mourinho, é porque efetivamente tem qualidade, e eu acho que tem, acho que era um jogador para renovar e para continuar no Benfica, e se Tomás Araújo efetivamente não está tão sólido, digamos assim, nas escolhas dos treinadores, também haverá uma razão para isso. E eu vou tentar perceber aqui, ou falar com vocês, e vocês depois também podem colocar aí nos comentários, porque é que um joga mais, o outro joga menos, o que é que um tem que o outro não tem, o que é o ponto a melhorar de cada um deles. Portanto, fiquem por aí. Isto não há aqui muito por onde fugir, ou seja, são dois centrais de qualidade, são dois jogadores formados no Benfica, mas são dois jogadores de perfil totalmente diferente. Eu vou cingir-me às qualidades futebolísticas ou aos defeitos futebolísticos e vou fugir aqui àquela questão do o empresário é o Jorge Mendes, não é o Jorge Mendes, um joga porque vai ser vendido, o outro... Ok, vamos afastar-nos desse cenário para tentar falar de forma positiva, como é o hábito aqui no canal também. Antes de avançarmos, queria-vos pedir então a vossa ajuda, já está, que subscrevam, comentem o like e que comentem. Sempre pela positiva. Agora, avançando aqui para o tema, queria também dizer que vejam até mais à frente, porque eu vou sustentar a minha opinião em alguns gráficos que eu vos vou trazer, daqueles comparativos, para que seja mais fácil fundamentar a minha opinião. Lá está. Então, se olharmos aos treinadores do Benfica, dá para perceber que o primeiro fator é logo o modelo de jogo, as ideias de jogo do treinador. Dá logo para perceber que isso é um fator para jogar um e possivelmente não jogar o outro. Quando chega a hora de tomar decisões, o gosto pessoal de cada um, de nós enquanto adeptos, do treinador enquanto treinador, vai sempre interferir. Principalmente se forem treinadores que têm uma ideia de jogo que não privilegia o momento com bola. E Bruno Lage não sabia jogar com posse de bola, o Benfica sempre teve problemas com posse de bola, e o José Mourinho também não é um treinador de ter a bola. São dois treinadores que gostam muito mais do momento defensivo e das transições ofensivas do que propriamente do ataque posicional ou da posse de bola. Então, isso logo aí acaba por ser aqui um ponto a favor de António Silva, que não é tanto um central que gosta de ter bola, não é tanto um central tecnicamente apurado, e estas vantagens que seriam as vantagens de Tomás Araújo, se calhar passam a não ser assim um chamariz tão grande, passam aqui a não ter uma importância tão grande quando estamos a falar de treinadores que não privilegiam esse tipo de jogo. Ao invés, se o Benfica quer ser sólido defensivamente, se o Benfica quer ser uma equipa mais agressiva, como dizia Bruno Lage, que passou a usar a palavra agressividade desde a final da Taça de Portugal, ou desde do Mundial, até ser despedido, usou a palavra temos que ser mais agressivos, temos que ser mais agressivos. Então, se o caminho for esse, e José Mourinho também é um treinador que gosta mais de jogadores que deem tudo, de jogadores que deixem o sangue em campo, de jogadores que vão aos duelos todos, então, nesse aspecto, António Silva sai valorizado. Então, logo aqui temos um comparativo muito interessante, que é, se olharmos para as ideias dos últimos dois treinadores, ambos preferem jogar em transição, ambos desprezam, entre aspas, o jogo posicional com bola, e, sendo assim, é natural que António Silva ganhe destaque, porque é um jogador muito mais físico, muito mais de duelos, e de tentar de fazer do jogo defensivo o seu ponto forte. Do lado de Tomás Araújo, a parte com bola não sendo valorizada, ele vai sempre passar para segundo plano, porque depois na parte dos duelos ou na parte mais física, no 1 para 1, pode ser aqui um pouco mais frágil em alguns momentos do que António.
Portanto, vamos colocar aqui de parte o Otamendi vamos pôr aqui fora desta situação, porque já sabemos que o Otamendi vai jogar sempre e vai ser titular. Acho que isso não há dúvida, ou seja, tem sido assim com o Bruno Lage, tem sido assim com todos os treinadores. Portanto, não há aqui essa questão. O Otamendi não vai deixar de ser titular. Portanto, não vale a pena estarmos a divagar se devia sair, se não devia sair. Não vale a pena. Na minha opinião, a dupla perfeita que eu gostava de ver no Benfica e que eu acho que era ouro sobre encarnado era António Silva e Tomás Araújo, até por ser uma dupla que vem desde a formação a jogar junta, e então há aqui uma magia e uma mística muito interessante nestes dois miúdos, e porque eu acho que se completa o António Silva mais parecido com o Otamendi, mais duro, mais físico, mais duelos, mais um para um, mais a brilhar no momento defensivo, e o Tomás Araújo mais elegante, mais sair a jogar, mais construção, mais velocidade. Portanto, até acho que se complementavam bastante, aliás, como na Youth League, que o Benfica venceu com os dois a titular. Dito isto, todas as avaliações que eu possa fazer, lá está, como eu disse há pouco, vão estar sempre aqui enviesadas pelo meu gosto pessoal. Eu adoro centrais que tenham uma grande técnica, que saiam a jogar através da condução ou através do passe. Eu gosto, por exemplo, do Debasse do Sporting. Eu gosto, por exemplo, do Tomás Araújo. Obviamente, estamos aqui a gravar sobre isto também. Eu gosto do Hummels. Portanto, eu gostava do Ricardo Carvalho, por exemplo. Eu gosto deste tipo de centrais que são elegantes, que saem a jogar. E por isso, se eu tivesse que escolher entre os dois, eu iria escolher o Tomás. Mas não só por causa do meu gosto pessoal. Porque sinceramente, eu acho que o Tomás pode ajudar em mais jogos. E isto não é dizer mal do António. Eu já disse que gosto do António, para mim seria uma dupla titular. Eu já disse isso tudo, já para não haver aqui desdém no António. Aquilo que me parece é que em 90% dos jogos do Benfica no campeonato e alguns até nas competições europeias, infelizmente já passou aqui o Karabakh, que era um desses casos, nas taças, na taça da Liga, o Benfica vai jogar 90% das vezes em ataque continuado, em ataque posicional ou ataque organizado, como quisermos chamar. O Benfica vai estar sempre sobre o adversário, vai ter a posse de bola. Isto vai acontecer em 90%, 85% das vezes. E nesse momento, o Tomás acrescenta mais. Agora, nos jogos grandes, e principalmente contra avançados mais físicos, que são uma referência importante para o adversário, o António é mais forte. Mas isso acaba por ser aqui jogos pontuais. E porque é que não se há de rodar? Porque é que o Benfica não há de ter aqui uma rotação consoante aqui o modelo? Agora, parece-me que para jogar com o Aves, com o Rio Ave, com o Santa Clara, em casa, em que entregam completamente a bola e o Benfica assume, acho que faz muito mais sentido ter o Tomás Araújo a pegar no jogo desde trás, a fazer uma parelha com o Dedic, a fazer uma parelha com o Enzo Barrenet cheia, com o próprio Rios. Por que não? Certo? Isto é a minha visão. Se o Benfica for encarar aqui um Gyökeres, um Samu, um Vlahovic, como foi o exemplo do António, ele dominou esses grandes nomes. Ou seja, o Gyökeres estava nomeado para o melhor do mundo e ele acabou por ter um duelo muito interessante com ele, levando a melhor muitas vezes. O Vlahovic também vinha cheio de mania, também acabou por ser aqui um jogador que acabou por ser dominado pelo António. E mais exemplos o último é nesta foto, com o Samu a perder muitos duelos para o António no último jogo. Parece-me que isto depois vai bater com o ponto do primeiro ponto que eu falei, que é, se o treinador efetivamente, mesmo contra o Aves e contra o Rio Ave, não quer dominar, ou sabe que vai dominar, mas a equipa não está preparada para isso, então percebe-se a utilização de António. Porque se o treinador quisesse ter a bola, qualquer treinador do Benfica sabe que quando vem jogar o Rio Ave ou o Santa Clara à casa do Benfica, esses clubes vão dar a bola ao Benfica. Agora, se o treinador valorizar a bola, jogaria o Tomás. Se o treinador não valoriza assim tanto a bola, olha para o António e diz assim, ok, é um jogador profissional, volta e meia consegue pôr um ou outro passo interessante, volta e meia consegue fazer uma condução, mas isto também leva a que o António se queime mais vezes, porque estando ele nesse papel em que a equipa está a dominar, em que a equipa está por cima do adversário, e o António sente necessidade de pegar na bola e fazer um passo para dentro do bloco, fazer um passe longo, fazer um passe em profundidade, conduzir, isso tem levado o António a cometer alguns erros e muitas das vezes a ser criticado como se não fosse um jogador de qualidade. Eu acho que é, e eu acho que ele pode ser o futuro do Benfica.
Um tem 21 anos, estou a falar do António, o outro tem 23. Ambos podem ser o futuro, enquanto a Otamendi já sabemos que só vai jogar um, a menos que o Benfica jogue com 3 centrais e não me parece ser esse o caso. Portanto, só vai jogar um. E eu diria que 90% dos jogos Tomás Araújo faria mais sentido. O terceiro ponto que eu acho que acaba por contribuir para António Otamendi ser a dupla titular do Benfica é como os dois se conhecem bem. Ou seja, António e Otamendi já jogam juntos há muito, muito tempo. Jogaram juntos desde Schmidt, desde a época de ouro de Schmidt. Então, qualquer treinador que vem acaba por dar continuidade à dupla mais rotinada, sendo a dupla de centrais uma parte importante do 11 da equipa. Parece-me que o Tomás e o Otamendi também fizeram dupla durante um tempo e depois o Tomás foi desviado para a direita. Lá está. Quando o Jorge Mendes disse que o António queria sair do Benfica, queria ir para a Juventus, e então o António começou a ser titular no Benfica. Vamos fugir um bocadinho daí, mas coincidiu com essas declarações. Num dia o Jorge Mendes falou, do outro o António foi titular, mas acho que nem sequer é justo para o António estarmos a atribuir uma coisa à outra, porque ele efetivamente tem qualidade. Parece-me, no entanto, que efetivamente, se olharmos para o 11 de Mourinho e o 11 de Bruno Lage, é o mesmo 11. Só mudou Luca Bacchio. E mudou porque estava lesionado quando Bruno Lage estava no Benfica, porque senão se calhar nem tinha mudado nada. Há uma clara continuidade, uma clara aposta em não mexer no miolo da defesa. Este acho que é o ponto mais claro, ou seja, António e Otamendi são uma dupla há muito tempo, desde 22, 23, portanto acaba por fazer aqui este sentido em manter a dupla, porque são dois jogadores que se conhecem muito bem e que se têm apoiado um ao outro muitas vezes. Passando aqui aos gráficos de comparação de um e do outro, o António é o gráfico laranja, o Tomás é o gráfico roxo. Isto não dá para ver muito, percebem? Isto não dá para ver muito, porque eu fui buscar os gráficos, eu vou explicar. Este é desta temporada. E eu fui buscar os da temporada passada e nem sequer os vou mostrar. Porquê? Porque na temporada passada o Tomás jogou sempre a lateral direito, ou melhor, jogou uma parte a central e outra parte a lateral direito, mas a parte que jogou a lateral direito foi muito mais tempo e a parte que jogou a lateral direito jogou lesionado, ou seja, a estatística, os números estatísticos que formam o gráfico está completamente enviesado, está completamente aldrabado, digamos assim, porque o jogador não só estava a jogar fora de posição, como estava a jogar numa posição que ele se queixava que não era feito para aquilo, como ainda estava a jogar lesionado, portanto não era justo mostrar essa comparação. Este ano trago aqui este comparativo. Ele jogou uma vez a central, o resto das vezes jogou ou a lateral direito ou a lateral esquerdo. Portanto, também não é justo, não dá para tirar aqui muito sumo. De qualquer das formas, há aqui um ponto que eu acho interessante, que é o jogo aéreo. E o jogo aéreo tem sido uma das coisas que o António tem vindo a melhorar, mas eu penso que ainda não é o seu ponto forte. Por exemplo, vamos comparar com o Otamendi. O Otamendi é um jogador muito mais forte no jogo aéreo do que o António. E, eventualmente, também que o Tomás Araújo. Mas o Tomás consegue ter aqui um posicionamento que o leva a ter um jogo aéreo superior ao António. Depois, dá para perceber que o António, lá está o gráfico laranja, é superior nos duelos defensivos. Já por sua vez, por exemplo, o Tomás, em média, nos minutos em que joga, recupera mais bolas. Portanto, isto vale o que vale. É um gráfico até que mostra aqui uma coisa que nós sabemos que não é verdade. Ou seja, que reparem, passos progressivos cá em baixo e percentagem de acerto dos passos para a frente. O António tem mais do que o Tomás, e nós sabemos que não é assim. O Tomás faz muito mais disso. A questão é que a entrar a 10 minutos do fim para a lateral esquerda ou para a lateral direito acaba por nem sequer, e este é o ponto de eu trazer este gráfico, acaba por nem sequer permitir ao jogador mostrar aquilo em que ele é bom, que é a condução da bola. Por isso, o vídeo de hoje é isto, ou seja, se o Benfica tivesse um treinador que gosta de ter bola, se o Benfica tivesse um treinador que gosta de jogar bem, de jogar para a frente, de dominar o adversário, de roubar a bola ao adversário, eu não tenho dúvidas que o Tomás Araújo era o titular, ok? Isto é uma questão de perfil, tendo em conta as ideias do treinador. E acho que não tem a ver propriamente, vale o que vale, ou pelo menos só com o Jorge Mendes, ou não seja Jorge Mendes, ou não ser Jorge Mendes. Eu acho que o Benfica tem aqui dois centrais de perfil diferente,
Sendo que o treinador gosta de não ter a bola, não dá grande valor ao momento de ter a bola, gosta de uma transição, então ter o António acaba por lhe dar segurança defensiva, porque apanha uma referência do adversário, que seja um avançado forte e possante e que as bolas vão lá todas parar, e o António encosta e ganha a maior parte dos duelos e até cresce nesse tipo de jogos. Portanto, eu acho que esse é o motivo que o António joga. Agora, parece-me, como eu estava a dizer há pouco, que 90% dos jogos não é assim. O Santa Clara não vai jogar assim à luz, não veio. O Rio Ave não vai jogar assim à luz. E a maior parte das equipas não vai jogar assim com o Benfica. Seja na luz, seja fora. Não vai jogar assim. E se não jogar assim, o Benfica vai ter que pegar na bola e vai ter que dominar. E aí o Tomás é superior e eu acho que deveria ser o titular. Agora, não levem isto para o outro lado. Falem positivamente aí nos comentários. Enquanto estão a subscrever o canal, falem aí positivamente nos comentários. Não levem isto para o lado de assobiar um ou assobiar o outro. Acho que têm os dois muitas condições. Eventualmente não vai acontecer porque o Benfica precisa sempre de vender e algum deles vai sair. Todos já tiveram mercado. O António já teve um mercado de valores de muitos milhões, entretanto caiu e já se falava em 25 milhões esta temporada, portanto está desvalorizado. O Tomás Araújo, ainda que lesionado, também tinha marcado e também se chegou a falar do Chelsea e por aí fora. Portanto, não sei se algum dia vão ser a dupla titular do Benfica, mas na minha opinião, após a saída de Otamendi, esta é a dupla e o Benfica não precisa propriamente ir buscar um titular, porque esta é a dupla titular do Benfica. Portanto, digam-me a vossa opinião, comentem, like, subscrevam, estejam aí para mais vídeos. Até breve.